Glória a Deus, que presença poderosa. Glória a Deus. Estava ali dizendo para Jesus: Jesus, o que o Senhor quer falar com a igreja? Eu tenho um texto, mas eu não tenho uma mensagem. Mas a mensagem é dele, né, igreja? É ele que fala, né? Glória a Deus. Aleluia. Pega a sua Bíblia, por gentileza. Segundo livro dos Crônicas, capítulo 15. Segunda Crônica, capítulo 15. Glória a Deus. Aleluia. Deus de glória. Tu és santo, Jesus. Tu és santo, aleluia. Glória a Deus. Estivemos alguns dias fora, fizemos a viagem a trabalho e depois terminamos a semana em um passeio. Mas o coração fica aqui. Eu não sei ficar longe, nem da minha casa e nem da igreja, né? Mas é muito bom também passar um momento em família, né? Isso faz parte de tantas coisas que a gente tem para poder administrar, cuidar, orar. E eu agradeço a Deus pela minha família, né? Deus tem me dado, em nome de Jesus. A família é a primeira igreja. Temos uma igreja em casa primeiro. Depois viemos aqui adorar a Deus em conjunto com os demais irmãos. Amém? A igreja começa em casa, na família. Não podemos inverter isso, né? Deixar a família para depois e colocar a igreja, templo na frente, né? Quando Deus formou os dois seres para adorá-lo, Ele formou a família primeiro, né? E depois Ele disse: ide. Ele disse: vai. Ele disse: dominai. Ele disse: sujeitai, né? É assim que Deus fez. Segundo os Crônicas, capítulo 15, versículo 1. Amém? Vou tentar ler, estou sem óculos aqui, mas vamos tentar aqui. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o acharei, porém, se o deixardes, vos deixará. E Israel esteve muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que os ensinasse, e sem lei. Mas quando, na sua angústia, se convertia ao Senhor, Deus de Israel, e o buscava, o achava. E naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras, porque gente contra gente, cidade contra cidade, se despedaçavam, porque Deus os conturbava com toda a angústia. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Querido Espírito de Deus, eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor continue falando conosco, continue falando ao nosso coração,
que a palavra, a mensagem que o Senhor tem para a tua igreja, Pai, seja ela sim, Senhor querido, uma concordância de tudo aquilo que o Senhor tem feito aqui nesta noite. Quero te pedir a tua graça, a tua misericórdia, a tua bênção sobre cada um de nós, meu Pai. Revela, Senhor, a tua palavra, revela o íntimo, o oculto, o escondido, Senhor, e o Senhor faz o profundo, Deus, do coração de cada um entender, Pai, que só o Senhor é Deus, em nome de Jesus, amém. Pode se sentar. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, o texto que eu li, ele tem 3 capítulos, falando de um personagem bíblico, que foi da linhagem dos reis de Judá, que hoje são o povo de Israel. A Bíblia vem narrando as histórias dos reis de Judá, e algumas histórias elas meio que se confundem em nossa mente quando não paramos para entendê-la a fundo. Não conseguimos compreender, e às vezes, lógico que hoje eu com mais sabedoria, mas no passado eu pensava, por que é que esse texto está aqui? Por que é que foi escrito isso? O que isso acrescenta na minha vida? Então eu relutava com o Espírito Santo e dizia, eu não preciso ler essa parte, mas o Espírito Santo me levava a ler, e eu lutava com Deus ali, e Deus me abria a mente, impedi-lo e dizer, Senhor, então me faça entender o porquê que está escrito essa história, qual é o significado dessa história, e o que essa história tem a ver com a minha vida. Irmãos, nenhum tio, nenhum ponto final, nenhum ponto de interrogação ou qualquer pontuação ou letra na Bíblia foi escrito em vão. Tudo tem um propósito daquilo que foi escrito. A Bíblia é tão perfeita que Deus não escondeu as falhas dos homens, porque depois que o homem caiu, o Senhor expôs a sua queda, e quando Deus levantava alguns homens ou mulheres, eles também tinham falhas, e a Bíblia não escondeu. As falhas deles foi um exemplo para nós não fazermos o mesmo, pois teve consequências. Os acertos deles os levaram a buscar e a crescer e a estar em um estado mais elevado. Esses capítulos 14, 15 e 16 de 2 Crônicas está falando de um homem com o nome Asa, um nome meio esquisito, mas Asa, ele é descendente direto de Salomão. A questão que ele nos dá é com amor, porque se ele não pegar em nós, irmão, e apertar e nos trazer de volta para o caminho, vamos perecer, vamos nos destruir, vamos ter consequências maiores. Irmão, é pior ter consequências de pecado, de erro, de virar as costas para Deus, do que ter consequências, irmãos, do que Deus está amassando barro, está ali na sala do oleiro fazendo o trabalho. É mais dolorido ver Deus virar as costas para nós e dizer assim: tu não quer nada com nada, então se vira, do que Deus colocar-nos no quadradinho
e falar cara a cara com nós. Procura na Bíblia aí um que estava na bênção, que ouvia Deus falar sempre. Procura. Cadê os bons de Bíblia? Mostra para mim. E veio a mão do Senhor na hora que ele estava na bênção, sentado no trono com a coroa na cabeça. Cadê? Está aí? Não. E Deus veio falar na hora que ele estava na bênção? Não. Era na hora do deserto. Deus chamou o profeta Samuel no momento em que a nação estava em decadência. Deus chamou Moisés para o monte, no meio do deserto. Deus falou com Daniel na hora que ele não tinha mais força, estava acabado, caído, ele estava cansado, e Deus disse para ele: põe-te de pé. Eu acho que ele pensou: eu não aguento nem ficar de joelho, imagina de pé. Mas Deus diz assim: põe-te de pé que eu falarei contigo. Não tem um lugar que o camarada estava vivendo a vida boa que Deus vai falar: pastor, mas Deus não fala na hora da vida boa. Não, é nós que não queremos ouvir na hora que as coisas estão boas, é nós que não paramos para ouvir a voz de Deus. Então Deus permite a porta fechar para dizer: agora é eu e você e mais ninguém. Agora é nós dois. Vou matar a saudade. Deus não tem prazer na prova de ninguém, irmão. Mas Deus tem prazer em alguns crentes na hora que está na prova. É forte isso, hein? Porque na hora que ele está na prova, ele acorda mais cedo, vai orar, ele jejua, ele vigia. Só foi Deus abrir a porta, Deus melhorar um pouquinho, já chega atrasado no culto, já falta um culto desse, outro daquele. Mas quando o crente está na prova, ele quer Deus, ele quer monte, ele quer madrugada, ele quer Bíblia, ele quer. Então Deus está dizendo: se você não mudar de atitude, eu não mudo de situação, aleluia, eu não mudo a forma, aleluia. Deus, ele está te segurando, pastor, mas Deus está me segurando nesse deserto. Deus tem mais prazer na intimidade que você tem com Ele, do que nos prazeres que você quer ter nessa terra. E de vez em quando Deus fica assim, ó: não veio hoje, não veio. Aí acorda de madrugada, dá aquela sede, vai no banheiro, bebe água e o Espírito Santo falou assim: passou perto de mim, nem olhou para mim. Os boletos tá tudo certo. Livrei ele ontem, não bateu no carro. Veio o infarto, eu mandei o espírito da morte embora. Ele está sossegado. Só na bênção. Estava assim o povo, irmão. Só que quando Asa chegou e disse: espera aí, algo certo não está muito correto. Se você entende isso. Ele olhou e falou: essa nação serve um Deus poderoso, um Deus que fez coisas grandes, mas o povo não adora Ele. O povo, cada um busca os seus interesses e não de Deus. Então Asa, depois que o pai de Asa morreu, teve 10 anos de paz naquele lugar. Vamos entender esse contexto aqui, irmãos. Você tem que prestar atenção na palavra, senão você não vai entender. Vamos entender: 10 anos de paz. 10 anos de paz, cria-se uma folga, não cria? O inimigo não me perturba,
não tenho prova, não tenho dificuldade, não vem contra mim, está tudo em paz. Mas Asa, ele surpreendeu até Deus, porque ele, se está tudo em paz, é agora de que nós temos que fazer alguma coisa. Porque uma hora o inimigo vem, então ele foi colocar tranca nas portas, ele foi fechar muro, ele foi resolver, ele foi treinar soldado, ele foi fazer tudo que fez, ele meteu o pé nos postes ídolos, ele tirou a idolatria. A mãe dele, que era a rainha, estava no trono, fez uma imagem obscena lá de um deus dela, ele meteu o pé na imagem, a mãe reclamou, ele meteu o pé na mãe também, tirou do trono, tirou a coroa dela e disse: aqui você não senta, porque aqui é o único Deus, é o rei, é Deus que é rei, acabou. Deus olhando lá do céu falou: rapaz, eu encontrei um que está limpando o negócio, está fazendo uma faxina, porque a ausência de Deus cria-se altares para outros deuses. Quando negligencia as coisas de Deus, se dá atenção para outros deuses. Quando se vira as costas para as coisas do Deus verdadeiro, se abre lacunas, se abre coisas que conectam com outros deuses. Irmão, eu quero dizer uma coisa: você ouve na Bíblia altar, 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 só altar para todo lado. Pastor, me ensina isso. Querido, Satanás quer colocar um altar em cada área da tua vida. Satanás quer colocar um ponto de adoração a ele. Pastor, eu não adoro Satanás. Não, mas as músicas que você ouve que não é de Jesus, adora Satanás. Não, mas as amizades que só fala palavrão, só reclama, só fala mal dos outros, é obra de Satanás. Então ele quer colocar altares ao teu redor, ele quer te cercar de altares, ele quer que você desvia da santidade, ele quer que você desvia da fidelidade, ele quer que você se acostuma, ora está com Deus, ora está com o mundo, ora está com Deus, ora adorar Satanás, ora adorar a Deus, ora, pastor, eu não adoro Satanás. Não, querido, mas os programas obscenos de televisão, de celular, coisas imundas do mundo, isso é de Satanás, porque Jesus falou que o mundo jaz de quem? Então, se não é de Deus, é de quem? Não tem medo de falar, não. Se não é de Deus, é de quem? Do diabo. Se você não sabe, o diabo quer abrir portais na sua vida, para que ele tenha um acesso. Não, está tudo bem em casa, pastor, no meu casamento. Não vigia não, para você ver se não vai abrir acessos aonde ele vai entrar. Não, mas na minha vida financeira está tudo bem, pastor. O povo está numa crise lascada e eu estou nadando na bênção. Não vigia não. Satanás quer colocar um altarzinho ali, para ele ter o acesso, para ele atingir. Ele não quer desgraçar com a sua vida, ele quer que você se afaste de Deus. Satanás quer mentir que está tudo bem para você. Satanás quer mentir para você, quer que você se iluda que está tudo bem você ter uma vida rasa, mais ou menos com Jesus, aonde você ora na hora que te dá vontade, aonde você ouve o que você quer e depois vem na igreja e quer Deus. Hoje eu te convido a mandar o mundo embora da tua mente, do teu coração, e dizer: Jesus, eu estou como Asa, eu vou meter o pé nos altares de Satanás, eu vou fazer uma faxina aqui hoje, porque é mente, corpo, alma e espírito somente para te adorar. É só para ti, Jesus, eu só vim te adorar. Satanás quer altares,
quer acessos. E Deus tinha cansado de pelejar com aquele povo. Então Deus deixou eles à vontade deles. E você leu comigo. Eles guerreavam entre si, era uma batalha, era uma peleja. Mas porque Asa assumiu o trono, no seu coração ele disse: eu vou arrancar os altares de Satanás desse lugar, e eu vou instituir novamente os sacerdotes, eu vou instituir novamente a adoração a Deus. Houve paz, porque primeiro você, irmão, determina no teu coração. Tem pessoas que dizem assim para você, e você desanima quando você ouve isso. Presta atenção, quando você fala: eu vou fazer tal coisa, a pessoa fala: você só faz, só fala, você não faz, a vida inteira você está falando. Irmão, é melhor só falar, ter vontade de fazer, do que nem falar, e falar o contrário. Você vai bater o pé hoje e vai dizer: Satanás, eu estou dizendo e vou fazer em nome de Jesus, e cala a tua boca, porque Jesus vai me ajudar a fazer o que eu preciso fazer. Você tem que tomar um pouco mais de posição, irmão. Você tem que tomar um pouco mais de posição. É igual a Asa. Falou para a mãe: arranca esse altar aí. Ela disse: não vou arrancar. Ele meteu o pé no altar e disse para ela: dá a coroa aqui também, sai do trono. Acabou. Eu sou tua mãe. Eu imagino ela falando: eu sou tua mãe, mas Deus é meu pai, Ele manda aqui. Se você tiver em concordância com as coisas de Deus, se não tiver, Deus te abençoe. Faz uma faxina na tua vida, irmão. Talvez tenha altar que Satanás tem entrado na tua casa, em alguma área da tua vida, tomado alguma situação na tua casa, e você está perdendo alguma batalha. Sabe por quê? Porque você não tem coragem de fazer uma varredura lá, meter o pé naquilo, irmão, e falar: não, eu vou mudar tudo isso. Irmão, Satanás, ele enganou os primeiros seres humanos. Ele não vai enganar você. Adão e Eva ouviam Deus na viração do dia. Você tem dúvida se essa mensagem é de Deus? Imagina, irmão, ouvir Deus como Eva ouvia. Você não sabe se é Deus às vezes que está te encaminhando ou não. Deus precisa que você quebre os altares que está permitindo que Satanás entre na tua casa, na tua vida, na tua mente. Ele quer que você faça uma faxina e diz: Jesus, eu só quero te servir, andar na tua presença. Sabe o que aconteceu? Ele destruiu os altares. De repente os etíopes e mais uma outra nação se levantou contra eles. Mais de 1 milhão de soldados. Pelas contas, eles tinham a metade dos soldados do inimigo. Eles tinham a metade. Olhando a olho nu, eles já tinham perdido a guerra antes de lutar. Mas a Bíblia diz que Asa buscou ao Senhor. Aleluia. Asa buscou ao Senhor. Oh, glória a Deus. Eu não quero, irmão, acreditar que a igreja vai perder a sua fé a ponto de olhar para o seu problema e entrar dentro dele e já ficar ali conformado com tudo que está vivendo, baixar a cabeça e dizer: é assim mesmo, vai ser assim para o resto da vida. Eu creio, irmão, que vai levantar homem e mulher como Asa aqui hoje e vai dizer: Satanás, eu posso estar, situação da vida, eu posso estar em desvio,
desvantagem, na situação, mas eu vou me levantar para buscar o meu Deus, aleluia. Eu vou me prostrar na presença do meu Deus, aleluia. E eu vou dizer para você o que o anjo diz a um dos personagens bíblicos: quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Tem hora que Deus diz para você: essa peleja não tereis que pelejar. Então, se eu não tenho que pelejar, eu não tenho nem que orar, né? Vou ficar aqui de boa. Eu não tenho que pelejar. Não, irmão, você não tem que ir lá tirar satisfação, você não tem que ligar, você não tem que ir para o agiota pegar dinheiro emprestado, você não tem que ir pedir ajuda para quem vai te humilhar depois. Não. Jesus está dizendo: essa peleja não tereis que pelejar. É assim, querido, você ir fazer, mas você vai entrar para dentro do teu quarto e vai buscar a presença daquele que pode, porque enquanto você se relaciona com Ele, Ele envia o anjo lá e destrói todo levante, toda perseguição, aleluia. Quando você se coloca na presença dEle, Ele vai desentupindo a veia do coração, Ele vai colocando os órgãos no lugar, Ele vai curando, Ele vai libertando, Ele vai abrindo a porta, Ele vai fazendo milagre, Ele vai fazendo a sua obra. Enquanto você está na presença dEle, Ele está dizendo para você: fica aí, é muito bom ter você comigo aqui, é muito bom o nosso relacionamento, aleluia. O diabo está caindo por terra lá, e tudo que levantou com tranqueiras, com palavras, com tudo que ele vem, ele vai cair por terra, porque você se colocou na presença dEle, aleluia. Eu vou ser rápido, os horários está meio apertado hoje, mas a Bíblia diz que Asa parou e viu 1 milhão de soldados descendo. Só que ele já tinha orado, ele já tinha fé no teu coração. E a Bíblia diz, irmão, que houve uma confusão no meio do inimigo, e começaram um destruir o outro. Algumas pessoas pegou aqui. Jesus vai apanhar uma confusão no meio da situação que se levantou contra a tua vida. Narabacoma, narabasúbia. Jesus vai apanhar uma confusão e você vai parar e ficar olhando o Senhor pelejar por você. Querido, eu aprendi uma coisa, aleluia. Eu não faço mais o que eu fazia antes. Vou tirar satisfação, vou tentar resolver. Não, eu vou pro joelho, aleluia. Se eu tiver errado, eu vou me humilhar, pedir perdão, mas se eu não tiver errado, o Senhor, aleluia, pelejará por vós, e vós calareis. Aleluia, glória a Deus. Se você tem um Deus que ouve a tua oração, está dizendo para você: dele é a vingança, dele é a vingança. Então coloca na mão dele, é ele que vai fazer, é ele que vai agir, é ele. E eu, pastor, vou continuar crendo, vou continuar firme, vou continuar servindo, vou continuar buscando, vou continuar adorando. Dentro de casa não vai entrar coisa do mundo, dentro de casa não vai entrar coisa de Satanás, dentro de casa somente Deus, o Espírito Santo e os anjos dele colocados ao redor da minha casa, da minha família, da minha vida, aleluia. A Bíblia diz que eles desbarataram e eles desceram para destruir o inimigo. Então o inimigo começou a se matar, muitos fugiram, e eles desceram e fizeram o resto do serviço. E sabe que a Bíblia fala, irmão, que muito foi o despojos. Eu queria tempo para ensinar tudo isso aqui,
muito foi os despojos. Querido, você precisa ter o discernimento da luta que você está passando, se ela é algo reflexo de um erro seu. Se for um erro seu, pedir perdão, se humilhar. Você lembra do filho pródigo? O filho pródigo, quando se levantou, ele não disse assim: olha, eu vou lá para a casa do meu pai, porque eu sou filho, e eu tenho que sentar na mesa, e ele tem que pôr um anel no meu dedo, ele tem que fazer um churrasco para mim, eu gastei tudo, mas eu sou filho. Não, ele disse: eu me levantarei e vou ter com meu pai, e serei como um dos seus trabalhadores. Naquele momento que ele teve o sentimento de se humilhar na presença do pai, o pai já estava esperando ele, já tinha um bezerro cevado sendo preparado, o anel já estava guardado e a veste passadinha lá no guarda-roupa, porque ele está dizendo assim: o meu filho vai voltar, se humilhar, reconhecer que errou, e quando ele voltar, eu quero abraçá-lo, colocar meu anel no seu dedo, colocar a melhor veste, porque os humilhados serão, quem se humilha é exaltado. Com Deus não tem esse negócio. Não, eu errei, e não, eu sou a menina dos olhos de Deus, eu sou, né? Não é mais Coca-Cola, porque muita gente não bebe mais, né? Eu sou água com gás, alguns não gostam também, né? Eu sou a única garrafinha de água no meio do deserto. Acho que dá mais certo hoje. E quer voltar para a presença de Deus. E irmão, calma. Reconheça. Reconheça. Agora, se você está discernindo que essa prova, essa luta que você está vivendo é espiritual, escuta só, irmão, é espiritual, tenha uma certeza, que Deus vai te dar despojos dessa guerra. Deus vai te dar despojos. Pastor, o que é isso, irmão? Bênçãos. Quando fala de bênçãos, primeiro ela é anunciada no espiritual, se materializa no físico para nossa vida. E quando você tem uma luta espiritual, é porque o Satanás quer saquear a tua vida, saquear a tua casa. Mas quando você vence a batalha, ou Deus entrega o teu inimigo na tua mão, aleluia, você começa a tomar posse dos despojos. Aleluia. O que é os despojos, pastor? A Bíblia diz, meus irmãos, que aquele povo, eles saquearam os despojos do inimigo, e era muito ouro, muita riqueza, arma, muita coisa, muita comida, a ponto deles levarem para a sua cidade, e o povo se alegrar com o despojo daquela guerra. Eu quero te dizer uma coisa, como um profeta, que hoje, irmão, Satanás se levantou, mas você vai se abaixar de joelho e buscar a presença de Deus. Quando passar esta luta, Deus vai te dar os despojos dessa batalha. Ele vai abrir portas que Satanás fechou, ele vai derramar sobre na tua vida aquilo que Satanás reteve, porque ninguém se levanta contra um servo de Deus que tem intimidade sem receber a mão poderosa de Deus. Aleluia! Aleluia! Tenta discernir, pede para o Espírito Santo. Se foi um erro seu, se conserta, se arruma, organiza. Mas se a guerra é espiritual, tenha certeza
que se você se colocar na presença de Deus, você vai ser mais do que vencedor, e Deus vai abrir o céu sobre a tua vida. Xarei kemantarabasúbia, xarabacanta lamanarabacai. Oh, meu irmão, você precisa entender o agir de Deus, você precisa entender as coisas espirituais. Todos aqueles que se levantar para falar mal de você, aleluia, que se levanta talvez, querido, cheio de malignidade no coração, induzido pelo um demônio, eu quero te dizer, Deus pode fazer a transferência da bênção que está sobre aquela pessoa. Eu já vivi isso, perseguição de pessoa, e aquilo que era da pessoa teve que passar para a minha vida, porque a guerra era espiritual, e guerra espiritual se vence em oração, se vence em jejum, se vence com boca no pó. Aleluia! Você se lembra da cidade de Jericó? O muro caiu. Você se lembra do povo avançando no deserto? Todo inimigo que lutava contra eles, Deus dava o que o inimigo tinha para eles. Isso é espiritual. Isso é espiritual. Se você está num patamar de fé, e o diabo está investindo na vida de alguém para te derrubar, o diabo acha que vai te derrubar, mas Deus vai usar isso como uma escada para você subir um degrau a mais. Querido, uma coisa que eu aprendi na vida: quem fala mal anda para trás, quem não liga para os que falam mal anda para frente, porque quando aquele que fala mal de você está atrás, te impulsiona para ir para frente. Eu quero te dizer uma coisa: põe o seu pensamento fixo em Deus, e Deus vai te levar nos lugares que Ele tem te prometido. Aleluia, glória a Deus. Ninguém pode atrasar a caminhada que Deus tem na tua vida, ninguém pode atrasar o que Deus tem para você. O diabo pode levantar artimanhas, inventar mentira, o diabo pode fazer situação, pode te caracterizar de alguma forma, mas Deus está dizendo para você: olha só para o meu propósito, olha só para o meu propósito, foca no meu propósito. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Derabacou mandarasúbia, decalamão por abassúbia, sem demagogia, sem ostentar nada. Os irmãos já foram em casa, na minha chácara, a chácara vizinha, onde moram meus irmãos hoje. O gado do homem passava para o lado de lá, cavalo. Eu fui conversar com ele, me falou um monte, e ele arrendava o lugar. Ele disse: aqui está errado a cerca, a divisa. Eu ficava perturbado com aquilo, porque as minhas bezerras pulavam a cerca, ia para a pista, e o Fernando sabe, viu o sofrimento, meu primo. Aí um dia eu parei de frente daquela cerca, eu falei: em nome de Jesus, eu sei o que o Senhor quer com isso, Jesus, eu tomo posse. Você já entendeu, né? Não deu 2 anos, eu entendi que a guerra era espiritual. Hoje a minha família está ao lado.
Porque quando você aprende a usar o que Deus deu para a tua mão, você começa a entender que o diabo levanta é para você passar rasteira nele e dizer: eu e Deus é maioria, Satanás. Aqui não. Eu aprendi o caminho do lugar secreto, da boca no pó. Eu aprendi que o meu Deus, aleluia, veio para me surpreender. Para Deus nada é impossível. Eu aprendi que Deus tem para mim e para você aquilo que o meu e o teu coração desejar. Aleluia. Pastor, isso não é bíblico. É: o que ligar na terra será ligado no... Pronto. Aprenda a entender se a guerra é espiritual. Se for espiritual, Jesus, eu quero despojos dessa guerra. Eu quero tomar posse disso aí. Esse que se levantou contra a minha vida, Senhor, é só uma desculpa que o Senhor está dando para me abençoar. É só uma situação que o Senhor está causando para mim descer mais, para mim ser mais crente, porque o Senhor vai colocar na minha mão aquilo que o inimigo quer. Aleluia, glória a Deus, vim contra mim. Aleluia. Deus quer te dar os despojos da guerra. Ele quer te honrar no meio dessa batalha. Ele quer te mostrar que Ele é Deus. Aleluia, glória a Deus. Nada na Bíblia é por acaso. Nada. Eu queria ir mais. Cheguei murchinho. Jesus, o Senhor não tem nada comigo aqui hoje não. Mas eu sinto uma graça tão grande do céu abrindo as portas, pastor Marcos, e derramando bênçãos sobre esta igreja, milagres sobre esta igreja. Eu sinto Deus abrindo o céu e dizendo para alguns crentes que estão numa luta, numa batalha há algum tempo, dizendo: aprende aí como você vai sair dessa prova, aprende aí como você vai sair dessa luta, aprende aí, aleluia. Deus só quer te abençoar, aleluia. Deus só quer te abençoar, oh glória. Você me conhece, você sabe que quando é exortação, é exortação. Mas eu senti o céu dizendo: eu vou fazer inversão lá. E como Dorabasúpia, Xarabacanta Labadarabasúpia, Deus está dizendo: eu vou fazer inversão de situação na tua história. Aleluia. Você aprendeu aqui que Deus não quer que você seja acomodado, que você não quer que seja acomodado, pessoas que fazem as coisas de qualquer jeito. Mas se você aprendeu aqui que você tem que adorá-lo, ser crente na prova, na bênção, Deus vai inverter a situação. Esse 1.600.000 reais que estão devendo para você e não paga, eu não sei se está aqui na igreja, se está vendo pela live, vão ter que trazer com juros e correção monetária. Aracamadara súbia, Xarabacanta Lamanarai. Eu não falo tudo que eu creio, irmão. Se eu falar, vamos me internar. Eu sei disso, mas eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Irei camandurabachara vai. Pastor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Creia. Pastor, eu quero mudar de profissão. Creia. Pastor, a Bíblia diz que nada é impossível. Nada, 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 nada. Reiki manturaba súbia, xarabacoma narabacai.
Deus quer encontrar um povo que crê, que acredita, que confia. Alerei comandaraba súbia. Xarabacanta labadarabai. A Bíblia diz, irmão, resistiu o diabo, ele fugirá de vós. Ele fugirá de vós. Se o inimigo está se andando na tua vida, fazendo, resista, diz Satanás, em nome de Jesus. Eu não aceito, em nome de Jesus. Irmão, para o diabo não tem que pedir, o diabo você tem que mandar, o diabo tem que estar debaixo do teu pé. É isso que a Bíblia ensina. Aleluia, oh glória a Deus. A Bíblia, Deus olha para Satanás lá no Éden e diz: nascerá de uma mulher que pisará sobre a tua cabeça. Ai, camantaraba sóbia. Deus quer que você entenda hoje que é dia de você colocar valência nos planos de Satanás e assumir a sua posição de filho de Deus, aleluia, de herdeiro, co-herdeiro de Cristo. Oh glória! Eu quero que você se ponha em pé em nome de Jesus. Que está sentado. Presbítero Fábio, no momento em que o grupo de louvor estava adorando, eu vi uma unção de autoridade descendo sobre o Senhor, da cabeça à planta dos pés. Autoridade espiritual. Deus te dá hoje uma autoridade, e Ele vai te ensinar no momento da caminhada a você discernir e entender esse agir dele sobre a tua vida. Aleluia, autoridade espiritual, entenda, porque tem áreas espirituais que ainda você não entendeu, mas o Senhor hoje te dá autoridade, e a autoridade, quando chega, aleluia, faz a diferença em qualquer lugar. Receba hoje a autoridade do céu para a tua vida.